Muito bem. Olá, caros alunos, olá, caras alunas. É com muito prazer e com muita empolgação que dou início ao curso de História da Ciência e da Tecnologia, HCTT, disciplina eletiva do Programa de Mestrado em Educação Profissional Tecnológica em Rede Nacional, o ProfEPT. Bom, meu nome é Olavo Henrique Menin, eu sou docente do campus Sertãozinho do Instituto Federal de São Paulo. Nesse primeiro encontro, que será bastante curto, faremos apenas as boas-vindas e a apresentação da disciplina. Mostrarei quais são as instituições associadas que oferecerão a disciplina nesse semestre e também apresentarei as características gerais da disciplina, a forma de avaliação, a bibliografia e os conteúdos programáticos. E, por fim, fecharei o encontro com uma pergunta provocativa e a proposta de leitura de um artigo para reflexão e já uma atividade para vocês. Bom, eu vou começar então compartilhando aqui a tela. Então, estamos aí. Apresentação da disciplina, primeiramente, mostrando aqui que essa disciplina será, esse semestre, oferecida por 3 instituições associadas: o Instituto Federal do Amazonas, que será, o responsável será a professora Ana Cláudia Ribeiro de Souza, o Instituto Federal de Rondônia, com a professora Lediane Fanny Fausk, e aqui o Instituto Federal de São Paulo, cujo responsável serei eu, o professor Olavo Henrique Menin. Bom, já que a gente vai ficar junto por um tempinho aqui esse semestre, eu acho que a gente tem que se conhecer um pouquinho, então eu vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica, da minha experiência profissional e da mesma forma, na atividade de hoje, eu também pedirei para vocês contar um pouquinho sobre vocês para que eu conheça vocês, tá? Então, eu sou graduado em Ciências Exatas, com habilitação em Física, pela Universidade de São Paulo, no campus São Carlos. Também tenho mestrado e doutorado em Física Aplicada em Medicina e Biologia, também pela Universidade de São Paulo, só que no campus Ribeirão Preto. E fiz também meu pós-doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá, terminando em 2017. Bom, eu sou docente do Instituto Federal de São Paulo, no Campo Sertãozinho, sempre fui do Campo Sertãozinho desde 2010, e dou aula em diversos cursos, atualmente mais em cursos superiores, na verdade exclusivamente nos cursos de engenharia e licenciaturas, tá? Mas eu tenho uma experiência maior, da minha carreira, vamos chamar assim, que eu comecei a dar aula em 91, então a maior parte da minha carreira foi trabalhando com o ensino médio mesmo, tá? Atualmente eu trabalho bastante com pesquisas relacionadas à física computacional, simulações computacionais, modelagem, especificamente com dinâmica populacional e modelagem de propagações epidêmicas, problemas inversos. Essa é a parte mais, vamos dizer assim, mais matemática da coisa. Mas também tenho bastante interesse, claro, em ensino de física, ensino de matemática também, e certamente muito interesse em história da ciência e divulgação científica. Então, a minha paixão pela história de ciência, pela história da ciência, divulgação científica, ela é muito anterior, inclusive, aos meus mestrado e doutorado, tá? Tive um sonho de fazer história da ciência, meu mestrado e doutorado em história da ciência, mas não tinha na região onde eu trabalhava aqui, onde eu morava, então acabei fazendo em física aplicada à medicina e biologia, mas essa paixão sempre continuou existindo, então os meus estudos sobre esse tema são estudos particulares, vamos dizer assim, tá? Bom, enfim, além das apresentações pessoais, eu acho que é interessante também vocês conhecerem um pouquinho, principalmente quem não é aqui do Campo Sertãozinho, alguns são de vocês, mas a gente tem alunos do país inteiro, eu acho que isso é a grande riqueza do programa, do ProfEPT. E então a gente vai, vou mostrar um pouquinho aqui do nosso campus, quer dizer, eu faço parte aqui do Instituto Federal de São Paulo, tá certo? Então daqui o estado de São Paulo.
O Instituto Federal de São Paulo hoje ele tem quase 40 campi, né? Então é um instituto bastante grande, com 40 mil alunos também, aproximadamente, tá? E o campo de Sertãozinho, né? Sertãozinho é uma cidade relativamente pequena, tem em torno de 100 e poucos mil habitantes, e fica aqui, né? Bem aqui, quase ao norte, quase chegando em Minas Gerais, tá? Então nós estamos aí a centenas de quilômetros aproximadamente de Minas Gerais, e a 300 quilômetros aqui da cidade de São Paulo, que é a capital, e particularmente onde fica, né, a reitoria do Instituto Federal de São Paulo. Bom, conhecido aí um pouquinho do campus em si, né, do nosso campus e da instituição associada, tá? Vamos agora para, de fato, a disciplina, né? Então, a disciplina História da Ciência, Técnica e Tecnologia, vamos chamar de HCTT, para facilitar. Claro, vocês já sabem, ela é uma disciplina de natureza eletiva. Ela tem 30 horas, e essas 30 horas nós vamos dividir em 10 semanas, particularmente começando essa semana, né, fim de abril, e vai até o início de julho. Mais para o final eu vou passar o cronograma direitinho, né, com a programação. Será 100% na modalidade EAD, então não há encontros síncronos, ok? Durante o curso todo, a não ser que vocês tenham alguma necessidade, estarei sempre à disposição, e aí vocês vão ter acesso a mim por e-mail, etc. E sempre à disposição para fazer qualquer tipo de encontro síncrono que for necessário, tá? E aí a gente escolhe uma plataforma conveniente e podemos conversar tranquilamente, tá? Mas oficialmente, a princípio, né, eu não vou solicitar nenhum encontro síncrono com vocês, ok? E a gente vai utilizar a plataforma Moodle, né, o ambiente virtual de aprendizagem do ES, né, do IFE do Espírito Santo, ok? Bom, as aulas, pessoal, eu vou postar todas as aulas no AVA, né, no Moodle, às sextas-feiras, combinado? Então, eu não vou colocar tudo de uma vez, a cada semana eu vou postando, ok? A atividade, né, as aulas, os conteúdos daquela semana, e será sempre às sextas-feiras. E de preferência eu vou trabalhar com videoaulas que eu vou produzir, né? Mas claro que também vou sugerir que vocês leiam artigos, né? Capítulos de livros, sugerir que vocês também assistam filmes ou documentários, eventualmente, que eu achar que seja relevante para enriquecer, né, os trabalhos, né? Mas serão sempre às sextas-feiras e tudo isso vai aparecer no Moodle, né? Tanto a videoaula, quando for, né? Que a maioria das vezes será em forma de videoaula, bem como as sugestões de livros, capítulos de livros, artigos, etc., né? Sempre às sextas-feiras, ok? Bom, e também sempre às sextas-feiras será quando eu vou também postar as atividades, né, para que vocês trabalhem, né, que a partir delas é que a gente vai fazer a avaliação. Então, a gente precisa ter um processo de avaliação, naturalmente. Então, essa avaliação, pessoal, ela será feita de forma contínua. Eu, particularmente, eu tenho uma visão muito clara e eu tenho divulgado isso com meus colegas, né, tentando difundir isso com os colegas do Prof. EPT, de que as disciplinas eletivas, elas não podem, a princípio, pegar muito pesado em avaliação. Eu acho que a gente tem que ter, né, a cabeça bastante tranquila aqui para entender que esse é um momento que os alunos, em geral, estão bastante sobrecarregados, né, com a produção, vamos dizer assim, do produto educacional ou aplicação, né? Então, a gente tem que estar bastante ciente aí de que eu, particularmente, penso assim, né, que a gente não pode sobrecarregar demais os alunos. Então, o que eu vou fazer? Uma avaliação contínua, pessoal. As atividades serão semanais, né? Toda semana eu vou postar uma atividade para vocês realizarem, e eu vou querer que vocês façam durante essa semana que eu postar, tá? Então, eu vou ser exigente só nesse ponto, ok? Que eu quero que vocês realmente façam semanalmente as atividades e postem no Moodle, né, no AVA, até a sexta-feira da semana seguinte em que a atividade foi postada. Mas eu garanto para vocês que serão atividades bastante simples,
né? Então, a toda semana, o que eu vou pedir para vocês fazerem? É basicamente um trecho, perdão, um texto curto, eu vou pedir para vocês escreverem um texto curto, tá? Em torno de 3 parágrafos, né? E aqui eu já aproveito para a gente também falar um pouquinho, né? Que um parágrafo, obviamente, né, vocês devem saber, mas não vale a gente repetir, que um parágrafo normalmente tem que ter uma ideia completa nele, né? Então todo parágrafo trata especificamente de um tópico, de uma ideia, e que esse parágrafo ele tem que ter ali pelo menos 4, 5 ou 6 frases para que essa ideia seja desenvolvida. Ou seja, né, não vale parágrafo de uma frase só, isso não faz sentido, tá ok? Mas enfim, então eu vou querer que vocês produzam textos relativamente curtos, né, no máximo 3 parágrafos, cada parágrafo, claro, pelo menos ali umas 4, 5, 6 frases para você ter um desenvolvimento mínimo do tema daquele parágrafo, e que isso seja postado no Moodle nas semanas até a sexta-feira da semana seguinte em que a tarefa foi proposta. Ou seja, vocês terão uma semana para isso, que é, né, um tempo relativamente bom, tá? Vou sugerir que vocês não deixem para postar no último momento, porque vai ter um prazo certinho no Moodle, né? Lá no Ava, que é um limite que vocês podem postar, a partir dali ele trava, tá? E aí todo mundo sabe que a gente não pode confiar tanto aí, né, na internet, às vezes pode dar algum problema, então eu sugiro que vocês tentem fazer isso com antecedência para não ter esse tipo de problema, tá ok? Também vou pedir encarecidamente que vocês façam, obviamente, o material né, no editor de texto que vocês acharem conveniente, ok? Mas que na hora de fazer, na hora de postar, postem em PDF, tá? Normalmente os sistemas, né, Moodle, eles preferem, né, é mais fácil você conseguir postar em PDF, tá? E para mim também na hora de baixar, às vezes desconfigura, né? Porque eu uso, por exemplo, Linux, e às vezes se eu baixo um arquivo que foi feito no Word, dependendo do ano, da configuração, pode dar um probleminha. Então eu peço que façam em PDF e me mandem em PDF, tá ok? Sempre com o nome, obviamente, do aluno, né? De preferência, coloque a data, para eu saber que atividade que é, porque eu vou começar a acumular tudo isso, tranquilo? Então, enfim, mas toda semana, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa que a única coisa que eu vou exigir aí de vocês um pouquinho mais é que esse trabalho seja feito continuamente, beleza? Quer dizer, o curso ele é EAD, não há atividades síncronas, né? Mas é claro que as atividades elas têm que ser executadas no horário que vocês preferirem, mas que tenha prazos para vocês entregarem. Isso vocês estão cientes, com certeza. Tudo bem? Bom, o que mais, pessoal? Aí, já para a gente deixar claro o que, que eu vou querer, e aí isso já fica mais fácil para vocês, né? Hoje, por exemplo, eu já vou querer que vocês façam uma atividade. Então, a primeira semana seria essa, né, de 25 a 29 do 4, tá? E essa é a única que vai valer 2 pontos. Todas as outras vão valer 1 ponto, tá? Então, essa aqui vai valer 2 pontos e será a leitura de um artigo. E esse artigo é um artigo que vai abordar basicamente a questão da história da ciência, né? Só que a nossa proposta aqui, né, vai se basear muito na questão do que esse artigo trata, né? Que é como a gente pode utilizar a história da ciência, né, para ajudar no ensino. Essa é a questão. Como que o ensino pode ser enriquecido, pode ser melhorado, ser mais significativo, né, mais estimulante para o aluno, mais completo, mais crítico, quando a gente trata, né, os temas abordados, trazendo a contextualização histórica, os conflitos históricos, enfim, os impactos, né, históricos do que se está sendo aprendendo, por exemplo, sobre algum aspecto científico, né? Então esse artigo ele trata exatamente disso, né? Esses pontos, como que a gente consegue fazer essa relação história da ciência com o ensino, tá ok? Bom, aí, pessoal, vocês vão ler esse texto, né? E depois eu vou querer que vocês produzam aí um texto, né, para mim. Vocês vão ler o artigo, né? E vão produzir um texto para mim com 3 parágrafos, como sempre. Primeiro parágrafo, eu quero que vocês se apresentem, pessoal. Quero realmente que vocês falem aí quem são vocês, tá?
formação, de onde que vocês são, etc e tal. Conta um pouquinho, né, claro, de forma sucinta, e descreva um pouquinho da sua pesquisa, né? Qual é o seu projeto? Qual que é a intenção? Qual é o seu produto educacional? Aí, no segundo parágrafo, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Que vocês tragam para mim o seguinte, a partir né, desse momento, ainda sem ter o curso História da Ciência, né? Claro, de antemão. Como que a história da ciência, dentro do que vocês entendem por enquanto, né? Como que ela poderia, se é que ela poderia, contribuir para o seu projeto, tá? Então, quer dizer, será que ela pode contribuir? O seu projeto caberia alguma coisa de história da ciência ali para enriquecer, né? Ou não, né? Então justifique se for negativamente também, tá? Por fim, eu quero que você, no último artigo, aponte do artigo que eu pedi para vocês lerem, aponte um trecho específico do artigo, tá? Que chamou bastante atenção, né? Vão ter vários, você pode ter certeza. Mas aponte um, se quiser apontar dois também, não tem problema, né? Aponte pelo menos um trecho aí do artigo que você chamou a atenção e discuta. Por que te chamou a atenção? Qual que é a importância que você viu nesse trecho? Que você concorda ou não com o autor, etc. Beleza? Então, isso seria na atividade dessa semana, de hoje especificamente. Beleza? Vai estar tudo no Moodle isso para vocês entenderem. A partir da segunda semana até a nona, semana que vem, até na semana do dia 20 até 24 de junho, né? Aí as atividades, né, que também serão postadas todas as sextas-feiras, vai valer um ponto cada uma. Aí, basicamente, o que eu vou pedir sempre é o seguinte, pessoal, vamos tentar combinar uma coisa para ficar bem fácil para vocês. De sempre a produção de um texto, 3 parágrafos, no máximo, tá? Então não precisa ser texto longo, não é uma baita de um artigo, não é nada disso, mas que aborde o seguinte: o que te chamou mais atenção no tema abordado e por quê? Pontos que te chamaram mais atenção. Não precisa ser um, né? Mas o que chamou atenção? Pode ser uma parte, duas. O que você achou que foi mais interessante e por quê? E aí também eu vou querer que você, a partir, né, do tema abordado, você discuta em qual ou quais disciplinas do ensino médio esse tema poderia ser abordado. E como? Né? De que forma você abordaria esse tema nessa ou nessas disciplinas que você acredita que ele poderia ser abordado, tá? E também eu quero que vocês sugiram, né, como que a abordagem desse tema, feita por mim mesmo, né, na minha aula especificamente, né, como que eu poderia melhorar isso? Como que isso poderia ser melhorado? Então aí é uma forma de vocês aprenderem a fazer uma crítica também, né, sobre aulas, que eu estou dando aula particularmente, então também, né, tem que receber críticas e eu gosto muito disso. E ao mesmo tempo é importante saber fazer a crítica, né? Então vocês vão ter que prestar atenção também na forma como o assunto está sendo abordado para poder fazer uma crítica disso. E aí eu me passar essa crítica. Pessoal, fiquem tranquilos que eu sou muito sossegado em relação a isso, tá? Sempre, né, penso na crítica como construtiva, sempre, não tem problema algum, tá ok? Por fim, vamos lá. A bibliografia está aqui. Na verdade, essa, pessoal, é a bibliografia oficial. Tem muita coisa boa, sem dúvida, né, nenhuma aqui nessa bibliografia. Mas eu vou ser bem sincero, né? Como eu disse, eu trabalho, né, pessoalmente, né, uma paixão minha, história da ciência há décadas, tá? Então, tudo que eu já li sobre história da ciência, em diversos livros, artigos, etc., enfim, né, durante minhas aulas, então eu tenho, né, uma biblioteca gigante, vamos dizer assim, bem grande sobre isso aqui em casa. E aí a bibliografia que eu acabo, né, utilizando para construir minhas aulas, para poder abordar os assuntos, são coisas que eu tenho nos meus livros, tá? Então, eu posso até depois fazer uma lista disso e passar para vocês, né? Mas seria uma bibliografia extraoficial, vamos chamar assim. Por isso que aqui eu coloquei a oficial, tá? E por fim, quero apresentar agora aqui o cronograma, né? Então, o que a gente vai abordar basicamente, pessoal? Também foge um pouco, né, da ementa, que é um pouco rígida, eu acho, ali da disciplina. Então, algumas coisas batem com a ementa, algumas eu tomei uma liberdade de fazer uma coisa um pouco diferente, tá ok? Mas, bom, essa semana, né, como eu já falei aqui, a apresentação da disciplina, tá ok? E aí vem a pergunta no final.
E aí a atividade é aqui o valor da atividade dessa semana, tá? De cada semana. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Copernicana, e aí a consequente, não é consequente não, mas a seguinte condenação de Galileu pela Igreja Católica, tá? E aí passo para um pouquinho sobre Newton e Einstein, né? O eclipse de 1919, enfim. E aí, próximo da Terra plana à deriva dos continentes, depois do que é feita a matéria, o desenvolvimento da eletricidade, teoria da evolução de Darwin e engenharia genética, surgimento e evolução das vacinas, questões éticas na ciência e, por fim, o fechamento da disciplina. Qual que foi minha intenção aqui? Tentar abordar um pouco de cada área, pegar temas que são, né, então, um pouco da biologia, um pouco da geologia, um pouco da física, tá certo? Astronomia. Então, assim, né, tentar pegar um leque grande e para que os professores, né, eventualmente professores de qualquer área possa, de repente, se basear em alguma dessas coisas para poder trabalhar nas salas de aula, ok? Bom, pessoal, então agora vem a pergunta, né, que eu acho que a gente tem que responder aqui, né? Por que estudar história da ciência, da técnica e da tecnologia? Claro que aqui a gente vai focar bastante na questão do ensino, tá? Mas não só isso, né? Até pessoalmente a gente acaba se interessando por esse assunto. Então eu vou tentar trazer aqui só um trechinho inicial, né? Vocês devem conhecer provavelmente aí o clássico maravilhoso do cinema 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é de 1968 ou 69, alguma coisa assim, esse filme, né? Então, quer dizer, o homem mal estava indo para a Lua e ele fez um filme totalmente visionário, tá? E aí eu quero começar, né? O filme inteiro é sensacional, né? Obviamente traz diversas questões sobre ciência, sobre tecnologia, ética, né? Inteligência artificial, enfim, bastante, né, atual, vamos dizer assim, os temas que são tratados. Mas a primeira parte é que eu acho que é linda, linda, que eu vou tentar aqui fazer com que vocês assistam, tá? Então, só um pedacinho, pessoal. Bom, então,
É um trecho editado, né? Na verdade, ele combina aí já duas cenas, porque a cena é maior do que isso, mas é impressionante, né? Quer dizer, você tem lá vamos dizer assim, um primata, né? Nossos ancestrais, descobre esse osso e a capacidade que ele tem de destruir, né? Vamos dizer, uma ossada, né? E na cena inteira ele consegue dominar outros primatas, né? Colegas ali, vamos dizer assim, familiares ou da sociedade ali, com esse osso, né? Já ameaçando, tá? E então é bastante rica essa cena. Mas no final, na que ele joga o osso para cima, esse osso rapidamente, né, troca de imagem e aí aparece, né, uma nave espacial, né, uma coisa da mais alta tecnologia moderna. E a questão que a gente quer tratar é isso aqui, ó. Como, né, que a gente sai da nossa condição praticamente de nossos ancestrais primatas, né, e até o nosso caçadores-coletores já depois, enfim, né, a descoberta do fogo. Como é que a gente, em 500 mil anos, 1 milhão que seja, estourando, né, de anos, a gente conseguiu sair, né, dessa ferramenta rudimentar, que era um osso, à situação da gente ser capaz de desenvolver as mais altas tecnologias, como uma nave espacial, a ou as tecnologias que nós temos atualmente, por exemplo, estou falando com vocês pela internet, computadores, né, satélites, a gente tem, né, enfim, celulares, tecnologias médicas, um conhecimento muito mais profundo, né, e amplo da natureza, do que é feita a matéria, né, do que é o cosmos, nosso lugar no cosmos, tá? E, ao mesmo tempo, traz também, né, muita responsabilidade, porque à medida que a gente tem esse desenvolvimento científico e tecnológico, esse conhecimento amplo, né, e um domínio praticamente dos fenômenos da natureza, dos processos naturais, isso nos traz muita responsabilidade e isso tem que ser feito com muita calma, muita ética. E a gente sabe que isso, infelizmente, não acontece sempre assim. Enfim, então eu acho que tudo isso a gente tem que discutir num curso de História da Ciência, né, da Técnica e Tecnologia, de forma que isso possa ser levado para os alunos de ensino médio, para as aulas de ciência, não só de ciência, mas para as aulas de história, para as aulas de sociologia, para as aulas de filosofia, aulas de geografia. A história da ciência, a ciência em si, a história da ciência, o desenvolvimento da ciência, das técnicas, né, é parte integrante, não tem como distinguir isso do desenvolvimento do ser humano, né, do desenvolvimento histórico da humanidade. E muitas vezes a gente não tem isso colocado em sala de aula de forma clara, de forma significativa. Então, o que a gente vai tentar fazer, e vocês vão ver isso nesse artigo, né, particularmente que eu vou pedir para vocês lerem, como que a gente pode, de fato, utilizar a história da ciência para enriquecer e trazer o aluno para esse ensino mais significativo, mais crítico, a formação de um cidadão mais reflexivo, né, sobre o que a gente faz em termos da natureza, em termos de ciência, tá? Então é isso, pessoal. É basicamente essa viagem no tempo que a gente vai tentar fazer, só que eu vou abordar, né, a partir de uma estratégia. Quer dizer, não vai ser uma aula, um curso em que você vai ter conectadas as aulas, né, de uma forma cronológica, tá? Então, uma estratégia é você também, em sala de aula, você trazer certos pontos, certos, né, histórias, pedaços da história da ciência específicos, e que aquele pedaço pode te auxiliar, né, no tratamento de um certo assunto, de um certo tema que você quer abordar em sala de aula. Então é isso que nós vamos fazer, né? Como vocês viram na programação, não será uma programação cronológica em termos da história da ciência, mas uma programação em que cada semana eu trato de um tema, basicamente, né, em que muitas vezes eu vou voltar lá para o começo da história,
vou até o fim, né, nos tempos atuais, depois num outro tema também, volto um pouquinho, vou até o tema atual e assim por diante, tá? Então, pessoal, agradeço muito esse primeiro momento, ok? E espero que vocês tenham um excelente curso. Vou fazer o possível para que vocês curtam esse curso e entendam a importância que ele pode ter na formação dos seus eventuais alunos. Muito obrigado e até a próxima semana. Grande abraço. Tchau.